Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje você confere uma discussão sobre a névoa mental, um dos sintomas de quem está entrando na menopausa, que é um esquecimento que aparece no dia a dia da vida das mulheres que passam por essa transição hormonal. A gente também fala sobre o Junho Violeta, esse momento que visa chamar a atenção para o combate à violência contra a pessoa idosa. E quem participa aqui com a gente é a coordenadora do Abrigo Bom Jesus aqui de Cuiabá, Márcia Ferreira. Nas reportagens você confere as ações que estão sendo feitas pela Superintendência Regional do Trabalho aqui em Mato Grosso para o combate ao trabalho infantil, que teve a sua data nacional comemorada no dia 12 de junho. A gente também fala sobre a coquetelaria brasileira, que tem ganhado bastante expressão internacionalmente, principalmente pela utilização de ingredientes do Cerrado, da Amazônia e de outros biomas aqui do nosso país. E para fechar essa discussão, a gente traz a importância de adicionar nos exames de rotina o ultrassom da tireoide, que ajuda a detectar nódulos que podem ser benignos ou malignos. Então você já sabe, pega o teu café, se acomode onde quer que você esteja para acompanhar mais uma edição do Papo. Vamos lá? Esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração, sensação de cansaço mental e a impressão de que o cérebro não funciona mais como antes. Se você se identificou com algum desses sinais, atenção! Eles podem estar relacionados à menopausa. A névoa mental afeta milhares de mulheres e pode interferir na vida profissional, nos relacionamentos e na confiança em si mesma. Mas afinal, por que isso acontece e quando é hora de procurar ajuda? Quem esclarece essas e outras questões é a ginecologista Bruna Guetti, especialista em saúde feminina após os 40 anos. Doutora Bruna, muito obrigada por aceitar o nosso convite para nos ajudar a entender um pouquinho mais dessas mudanças que acontecem com a mulher a partir do momento que ela passa por essa transição hormonal, né? E eu queria começar falando sobre a névoa mental, porque eu tenho recebido diversos relatos nesse sentido. É uma característica de quem está entrando na menopausa sofrer com essa dificuldade de memória, de concentração? Pode falar um pouquinho disso pra gente? Primeiro, é um prazer, Michele, estar aqui com vocês no Papo com Ela, né? Um assunto de extrema relevância e importância para a saúde da mulher. E realmente a névoa mental é um dos primeiros sinais e sintomas que causam um desconforto. Por quê? Aquela mulher que estava habituada, né, com aquela memória, vou ali pegar um copo de água, de repente ela chega na geladeira e o que eu vim pegar aqui? É como se tivesse uma desconexão ali. E realmente é um dos sinais e sintomas atribuídos a essa fase, né? Que é a perda de foco, o esquecimento, esquecimento de nomes, coisas que eram corriqueiras ali da rotina dela passam a desaparecer ali da memória. Até em uma entrevista recente com a Kátia, ela falou, não é uma névoa, é uma nuvem inteira. Foi mais ou menos isso, né? E que realmente, a depender, né, da profissão dessa mulher e tudo mais, ela vai sentir o impacto de uma maneira muito precoce, né? Eu era habituada a ler X páginas, que estranho, não estou conseguindo me concentrar, estou perdendo o foco, então impacta muito na qualidade de vida dela. E por que isso acontece, né, nessa fase? Aqui a gente já está falando da perimenopausa ou a gente está falando da menopausa em si? Da perimenopausa, né? Que existem aí 70 sinais e sintomas descritos. Eles iniciam por volta dos 38 a 40 anos de idade, que é o início da mudança hormonal. Eu costumo dizer que é como se fosse um muro que a gente colocou um pezinho em cima. E ali começam esses sintomas sutis, né? A memória, o foco, a irritabilidade, a qualidade insatisfatória do sono. É aquela mulher que fala, nossa, eu não estou conseguindo aprofundar, eu não estou conseguindo descansar, né, no sono. Então são sintomas muito subjetivos, que muitas vezes são minimizados. É como se fosse assim, é só da minha rotina, acho que eu estou cansada, e a gente não olha para o porquê. E realmente tem um porquê nessa fase, né? E pensando em disseminar essa informação que muitas vezes não chega à mulherada, a doutora Bruna fez esse livro aqui,
que chama Quarenteio, Guia Médico que toda mulher 40 a mais merecia ter. Doutora, o que motivou a construção dessa obra, né? Foi justamente lidar com essa falta de conhecimento do que acontece com a gente mesmo, né? Para que as mulheres tenham ali um suporte ou saibam procurar esse suporte de uma melhor maneira? Exato, Michele. A minha intenção com o livro foi realmente levar uma informação para que essas mulheres tenham aonde procurar ajuda, aonde se apoiar, né? Porque a menopausa, ela existe desde sempre, só que o entendimento sobre ela mudou muito. Hoje nós entendemos que é um processo de mudança que impacta na qualidade de vida da mulher. E hoje estaremos vivendo mais, né? Os estudos mostram uma expectativa de vida altíssima para a mulher. Entretanto, os mesmos estudos mostram que o que nós fazemos dos 40 aos 60 impacta os próximos 40. Então, olha a importância, né, de saber o que tem que ser feito, desde a atividade física, né, a qualidade da dieta, as suplementações e a modulação hormonal adequada. E nesse contexto todo, né, de vida que eu vivencio diariamente no consultório, e é um assunto que eu sou apaixonada, também estou nessa fase, né? Então procuro muito tudo que tem de inovador e que tem de relevância sobre o assunto. Exatamente há um ano atrás, estávamos numa palestra, né, no Ministério Público, inclusive, sobre saúde da mulher. E era sobre menopausa. E aí haviam ali várias pacientes minhas contando a diferença, né, do quanto que impactou na melhora da qualidade de vida com o tratamento. E uma das pessoas que estava no evento falou assim: doutora, e como é na saúde pública? E ali me deu um desconforto, assim, porque nós entendemos que a menopausa, passando pelo entendimento atual de tratamento e modulação, essa informação ela não chega igual para todo mundo. Né? E ali eu pensei num contexto macro, poxa, vai ser a professora do meu filho, vai ser a diretora da escola, né, da onde as crianças estão, vai ser a sua funcionária da empresa, a sua funcionária de casa, todas nós estaremos em algum momento nessa fase. E o quanto nós podemos estar melhor nisso? A informação nos traz isso, porque você vai buscar o que tem que ser feito. E ali eu decidi escrever o livro, né, com o intuito de levar a informação para essas mulheres que não estão na minha frente no consultório, mas que elas podem procurar ajuda onde elas estiverem. E doutora, quando a senhora diz assim, não chega da mesma maneira para todas as pessoas, né? Isso passa pela qualificação dos profissionais que atendem essas mulheres? Michele, eu penso que passa pelo processo de evolução e de mudança que a saúde, que aconteceu na área da saúde, sabe? Por quê? Eu tenho 18 anos de formado. E a minha formação foi uma formação tradicional também. Trata a doença. Né? Então o paciente vinha em busca de tratar uma doença. Hoje nós entendemos o contexto de saúde macro. Estar saudável não é só não estar doente. É dormir bem, é ter energia, é ter a sua memória ok, a sua libido. Então, esse entendimento de saúde integral, ele é um assunto muito mais recente, né? E ali, né, nos meus 35 anos, eu fui buscar esse conceito, né? Então, por que tantas mulheres vêm cansadas e os exames básicos não mostram nenhuma alteração? Tá tudo ok. Tá tudo, entre aspas, ok, né? Então, não foi visto a nível celular, às vezes alguns exames não foram vistos, não foram solicitados, né, com profundidade ali. Essa mulher não foi ouvida, às vezes, sobre a rotina toda dela, que impacta em tudo. Então, desde a hora que dorme, profundidade, qualidade do sono, né? Então, essa visão integral da saúde da mulher, para mim, foi totalmente diferente quando eu fui procurar a pós-graduação, né? Então, como ginecologista, eu fui procurar olhar num conceito de prevenção de doenças, né, de integrativa. Então, nessa perspectiva mudou para mim. E realmente os estudos sobre reposição hormonal são estudos muito recentes, os atuais, né? Sim. Que mostram essa diferença com reposição isomolecular, qual a indicação hoje, né? O que existia antes, que eram os hormônios sintéticos. Então, eu penso em dois aspectos, né? Quem não está totalmente envolvido nessa área pode ter dificuldade da informação chegar, né? Como profissional de saúde. E as mulheres hoje, elas têm um acesso, graças a Deus, à comunicação e à informação, né? Através das redes sociais, o que facilita elas procurarem ajuda para o que elas precisam,
naquele momento. Né? A senhora falou pra gente sobre essas mudanças, como a névoa mental, Sim. que começam a aparecer entre os 38 e 40 anos, que ainda não é o período que essa mulher está vivenciando o climatério, Isso. né? Que ainda não teve a última menstruação, que marca a menopausa. Isso. Nessa fase também há um manejo hormonal, doutora? Também de acordo com o que o paciente precisa. Uhum. Eu costumo explicar da seguinte forma: lá quando você teve a primeira menstruação, o seu organismo começou a produzir esses hormônios de uma maneira mais intensa, né? E ali acontece todo o processo de mudança, né? Aquela criança passa a ser mocinha, o corpinho muda, ela vai ter cintura, quadril, né? Você enxerga ali uma mudança física de criança para mocinha e mulher. E aí, quando a gente começa uma deficiência, 35, 38, 40 anos, algumas coisas começam a acontecer. E aí chamam a atenção. Ainda não é uma deficiência absoluta, é uma deficiência sobre insuficiência de produção. Uhum. Então, por isso, o olhar para a saúde da mulher, ele é muito personalizado. Porque algumas mulheres estarão nessa mudança aos 35, outras aos 38 e outras aos 40. E essa porcentagem de mudança é única, é individual. Por isso que tem que ser visto de uma maneira muito específica, né, muito individual. Em que momento a Bruna está dessa parte do climatério, né? Então, o que eu deixei de produzir aos meus 42 anos? O que a Michele deixou de produzir? Então, é muito individual. Mas, em geral, acontece a mudança nessa fase. E aí, consequentemente, as reposições são de acordo com o que a mulher precisa e com a quantidade que ela precisa. Então, é muito específico, né? A senhora disse pra gente que os estudos com a terapia hormonal são recentes. Novos, sim. Os novos, né? Disse ali do momento em que se usava hormônios sintéticos. E imagino que seja daí que surge O risco. aquele medo, né? Que ainda permeia as mulheres de falar assim, nossa, mas será que eu tenho mesmo que fazer reposição hormonal? Isso não vai trazer para mim algum tipo de risco? Mas a senhora também disse, qualidade de vida também passa por esse manejo, né? O que a gente pode dizer do que há de mais recente, doutor? É seguro para as mulheres fazerem a reposição hormonal? Primeiro, que a terapia de modulação hormonal, ela é uma terapia de indicação médica. Então, ela precisa ser específica, não existe uma receita pronta, né? O que serve para Maria não serve para Ana. Eu vejo muitos casos assim, né? Ai, doutora, eu estava com dificuldade, aí minha amiga lá do interior usava isso, eu comecei a usar também. E não é bem assim que funciona. Justamente porque a deficiência ou não, ela acontece de maneiras diferentes para as mulheres, né? Em idades diferentes e quantidades diferentes. Então, precisa realmente dessa avaliação clínica, laboratorialmente, da fase que essa mulher está. O que existia até alguns anos atrás eram os estudos com a reposição hormonal sintética, né, o etinil estradiol, os derivados de hormônios de animais e tudo mais. E ali naquele estudo, naquela fase, mostrou muito risco porque eram doses absurdas de hormônios sintéticos, né, derivados de animais e um grupo de mulheres que foi estudado ali, que era um grupo de mulheres fumantes, que não foi feito score de risco, enfim. E ali mostrou que realmente poderia aumentar o risco na reposição para essas mulheres. Tanto que a gente já teve agora recente um posicionamento do FDA sobre isso, pedindo até desculpa por esses estudos, porque foram estudos que comprometeram muito o momento que nós estamos, que é um outro momento, né? Falando de uma reposição isomolecular, estradiol por estradiol, progesterona por progesterona natural, né? É como se fosse uma terapia de continuidade para esse organismo. Então, assim, existem ainda algumas contraindicações, vamos dizer assim, né? Mas são contraindicações de acordo com o momento atual do paciente. Por exemplo, se o paciente tem uma lesão na mama, que é um câncer de mama, e esse tumor dela é hormônio dependente, ela não pode repor ali naquele momento nada, porque ela está com uma doença que responde àquilo. Então, existem alguns fatores, né, de pontuação ali sobre limitação. Entretanto, o que é macro, os estudos mostram que a modulação isomolecular, ela previne doenças, né? Doença cardiovascular na mulher,
Parkinson, Alzheimer, câncer de ovário, câncer de intestino, todos com nível de proteção com a modulação adequada. Então, para resumir, né, para as mulheres que nos ouvem aqui, a reposição, ela tem uma indicação médica porque ela é personalizada. Hoje, de maneira totalmente isomolecular, né, de moléculas semelhantes, para que o seu organismo ele tenha uma sensação de continuidade. Continua produzindo, né, continua repondo de maneira equivalente. Doutora, vou fazer esse questionamento. Sim. Porque ouvi de profissionais da acupuntura, sim, por exemplo, a seguinte fala: olha, se o seu corpo deixou de produzir esse hormônio, é porque você está entrando numa nova fase, que seu corpo vai exigir um outro tipo de manejo, numa fala contrária à reposição hormonal. Né? O que a senhora teria a dizer a respeito disso? Né? A gente não deveria, de alguma maneira, respeitar essa mudança de fase? Ou isso, a gente precisa olhar mais para a qualidade de vida do que para o resto? Então, Michele, são entendimentos diferentes. Né? Antigamente, se dizia assim, se a mulher não tem sintomas, não repõe. Inclusive, o sintoma que era muito marcado era o fogacho, que é a onda de calor. Olha o entendimento atual. Só 30% das mulheres têm fogacho, 70% não tem e estão numa deficiência hormonal. Por quê? Existem mais de 70 sinais e sintomas, né, para essa mulher. O fogacho é um deles e não é na maioria. Mas, enfim, como ele marca, quando ele acontece, é aquilo assim, uau, tô na menopausa, né, tô com calor. É o mais característico, digamos, né? É o mais característico, ele incomoda muito, né, ele traz sudorese, o paciente fica com o rosto vermelho, que é o rubor facial, enfim. Então, ele é um sintoma que marca bastante quando ele acontece, mas não acontece na maioria. Entretanto, o que era o hábito? Se você não sente, para que repor? Hoje o entendimento é outro, inclusive o entendimento é que a reposição, ela passa para o seu organismo um sinal de que continua em equilíbrio. Isso reduz o estresse oxidativo da célula, que é um gatilho para um monte de doença. Então, assim como todo o contexto de saúde, a medicina da mulher evoluiu, a medicina ginecológica, a saúde da mulher evoluiu. Então, o entendimento atual é a modulação, ela puxa o freio de mão de uma série de doenças, inclusive o envelhecimento na célula. Então, como isso é macro e importante. Agora é aquilo, doutora, mas eu estou nesta fase, o meu organismo deixou de produzir. A gente sabe que quando falta, o envelhecimento celular, ele é acelerado, né? Existe uma perda de músculo, hidratação em tudo. Por quê? A gente tem receptor hormonal em tudo. Desde o olho, intestino, região íntima, boca, pele, né? Trazendo os sintomas que são mais evidentes ali. Então, no meu ponto de vista a ciência evoluiu. Nós estamos vivendo mais. A gente entendeu a medicina de prevenção e de reposição. Né? E entendendo tudo isso, a gente entendeu que previne doenças. Então, o aceitar a mudança é aquilo, sabendo que tem como ser diferente, no meu ponto de vista, exatamente, é uma decisão, sabe? De como eu quero estar aos meus 70, aos meus 80 anos. Agora, para que a gente vivencie essa fase de uma forma mais tranquila, doutora, é só a reposição ou existem hábitos que precisam ser adotados, né? O que essa mulher precisa observar para que ela conquiste essa qualidade de vida, para que ela continue tendo condição de estar inserida no mercado de trabalho sem dificuldade, porque a gente falou de fatores aqui, como a névoa mental, a irritabilidade, que comprometem não só o dia a dia dela em casa, mas também no seu profissional, né? Então, o que a gente pode falar a respeito desse conjunto de ações? Exatamente, o gerenciamento de saúde, né? A modulação hormonal, ela é uma das estratégias. E eu costumo dizer que é uma estratégia que não depende só do paciente, né? Ele exige um nível ali de intervenção médica, sendo específico. Mas o gerenciamento dessa fase, ele envolve vários pilares. Eu costumo dizer corpo, mente e espírito. E dentro do corpo, né, especificamente falando ali da parte física, a modulação é uma das estratégias, mas existe o gerenciamento do estresse, a prática regular de atividade física, o cuidado com a dieta, a higiene do sono,
né? Então, os hábitos ali antes dessa mulher ir deitar e dormir fazem toda a diferença para a qualidade da noite dela, né? Do sono dela. Só para trazer para vocês uma observação. Existem estudos que mostram que a paciente, quando ela não dorme com profundidade ou qualidade, né? Por 3 noites seguidas, para o organismo é uma espécie de tortura. Muda toda a parte bioquímica do organismo dela. É como se ela não reiniciasse o dia descansada. Então, olha a importância de um gerenciamento que é a qualidade do sono. A importância de olhar para esses pilares da mulher todos. Isso tudo a gente aborda em consulta. Eu tenho uma rotininha assim de avaliação porque faz toda a diferença. Inclusive essas estratégias, né, a qualidade do sono, não usar tecnologia à noite, né, dormir mais cedo, uma rotininha do óleo essencial, do chá, né, rotinas não tecnológicas ali nesse horário pré-repouso, o exercício físico incluindo a musculação, os trabalhos com a respiração, tudo isso essa mulher pode começar sozinha. Por isso que no livro eu trouxe a abordagem por capítulos, né, para que ela possa já começar uma mudança no estilo de vida dela, e a parte hormonal realmente precisa do suporte médico, mas todos esses pilares estão todos juntos nessa saúde integral da mulher, e faz toda a diferença. A experiência que a senhora acumula no consultório, né, atendendo essas mulheres, o que ela diz, doutora? Nós estamos de posse dessa informação de que o nosso corpo vai passar por mudanças, de que a gente precisa fazer esse manejo, de que a gente precisa olhar e ter o acompanhamento profissional para passar por uma melhor fase. Sim. Nesse sentido, ou ainda existe muito desconhecimento e tabu no que diz respeito a essa mudança? Michele, hoje as mulheres estão muito conscientes, tá? A informação, ela expandiu, né, para que essas mulheres procurem ajuda. Então, quando elas me procuram, a frase que eu mais escuto é assim: doutora, eu não me reconheço mais. Ela tem a percepção que algo mudou. E aí, quando eu vou ali nos sinais e sintomas, a gente vai fazendo um check antes da avaliação laboratorial, é incrível como o autoconhecimento entra. A mulher tem ali a percepção, por exemplo, que a energia não é mais a mesma, que a libido mudou, né, que a disposição no treino mudou. E ali, um adendo, tá? A gente não vai olhar só a parte hormonal, é a orquestra toda. Muitas vezes ela tem uma deficiência de vitamina, deficiência de um mineral, do ferro, né? Então, várias coisas entram nesse conceito da orquestra estar ali funcionando da maneira correta. Nessa fase é muito comum a mudança hormonal, mas podem ter outras coisas envolvidas ali naquele momento. E aí, uma vez que essa avaliação é feita de maneira completa e você faz o tratamento exclusivo, personalizado, eu sou apaixonada pelos retornos. Porque a percepção, quando essa mulher está bem, ela fala: nossa, a minha energia na casa mudou, no trabalho mudou. Então, assim, eu sou uma apaixonada, né? Eu falo que eu amo ver o antes e depois. Esses dias eu estava conversando com uma colega jornalista que passou a fazer a reposição. Ela falou assim: Michele, eu estava morta e não sabia. A diferença que trouxe para o meu dia a dia, para a minha qualidade de vida, é assim inexplicável. E a sensação deve ser essa, né? É muito bonito, né? Porque eu falo que a mulher, ela é multifunções. E nessa multi dela, muitas vezes ela acha que os sinais e sintomas do cansaço ali são só da rotina extenuante, e nem sempre. Então, por isso é muito importante buscar ajuda e entender: será que o seu cansaço é só da rotina? Se você está nessa fase, exige uma avaliação mais profunda. Por quê? Por que geralmente impacta muito a libido? E é o que elas trazem assim: minha libido mudou. Eu costumo dizer que é porque tem uma segunda régua envolvida, que é o seu parceiro. Quando tem uma pessoa, né, envolvida, ela fala: ei, tá estranho, por que você tá com tanta preguiça? Por que você não me ama mais? Essa frase, o marido vem junto. Doutora, ela não me ama mais. Aí eu: ai meu Deus, calma. Calma, que não é bem assim. Vou colocar no lugar aqui, né? Não é falta de amor, é falta da reposição. E muitas vezes né? Então, realmente, olhar nesse contexto todo.
O libido é uma das coisas que marca, mas ele não é o único cansaço, porque tem uma segunda pessoa envolvida. Quando a gente vai na memória, tá lá o shake, meu foco tá menor, minha energia no treino tá menor, eu tô acordando cansada, final do dia eu tô cansada, então tá tudo ali. Por mais que eu durma, parece que o sono não é reparador. Exato, é o sono não REM, o sono não profundo, né, que muda ali nessa fase. Então é muito importante olhar com essa profundidade para todos os pilares. Diante de toda essa mudança que a gente está falando que aconteceu, olhando para a saúde da mulher, doutora Bruna, como que a senhora enxerga a chegada desse assunto, por exemplo, na Assembleia Legislativa? A gente teve ali uma discussão no parlamento para a criação de uma política pública integral para a saúde da mulher no climatério e na menopausa, né? O que isso representa para nós? Nossa, é um avanço, uma evolução, porque vamos imaginar o seguinte, Michele, hoje, com a longevidade, né, com a mudança da proporcionalidade, vamos viver muito, 50% do nosso tempo a gente vai estar na menopausa. E entendendo o que os hormônios impactam, né, o que as suplementações impactam ali na qualidade de vida dessa mulher, exige uma abordagem macro. Exige, porque é aquilo, né? No consultório nós somos um. Quando você vai para a saúde pública, é um universo, né? Um universo de mulheres que serão beneficiadas, desde campanhas de orientação, até ambulatórios específicos para essa área. E é isso, é o contexto todo, né? A sua funcionária da empresa. Então, olhando num contexto macro, está aí existindo grandes movimentos, né? Nós temos médicas ginecologistas a nível de Brasil movimentando tudo isso porque nós entendemos essa importância. E não é sobre a Bruna médica, é sobre o contexto menopausa, né, que essas mulheres precisam de ajuda e vão precisar de mais profissionais nessa área, de mais orientação, grupos de apoio, que é uma das abordagens que eu trago no meu livro, né, para vocês terem uma ideia. As mulheres, muitas vezes, elas não falam sobre isso. Elas não falam umas com as outras sobre estar na menopausa, porque existia um preconceito. E isso eu escutei de uma paciente uma vez, eu falei assim, como assim? Porque para mim é tão habitual, né, o que eu vivo na rotina. E só não passa por isso quem morre cedo, né? Exato, então assim, a gente vai viver muito, todas nós estaremos nessa fase. Então, falar abertamente, ter grupos que estão na mesma fase sobre a troca de experiências. Nossa, eu fiz a higiene do sono, meu sono melhorou muito. A atividade física tal, melhorou muito. Então, essa troca, né, esses grupos são incríveis. Assim, a gente tem isso na rotina do consultório, é maravilhoso. Doutora Bruna, muitíssimo obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho, pela disseminação dos conhecimentos que a senhora tem feito através do livro e deixo o espaço aberto caso queira trazer mais algum esclarecimento e contar onde a gente encontra, né? Eu já ganhei o meu, mas quem está assistindo quer saber. É isso aí. Eu agradeço muito, né, pela oportunidade, né, de trazer um assunto de extrema relevância para nós mulheres, né? Afinal, queremos estar cada vez melhores. Eu falo que os 40 anos é aquela fase assim, você já tem a maturidade, os filhos já estão numa outra fase, o casamento já está numa fase mais madura, a profissão também, né? Então é aquela fase de vamos olhar para o seu interior, o que você precisa para desfrutar daqui para frente, né, de qualidade de vida e saúde. Então, para mim é uma fase que marca bastante, né, o meu cuidado em consultório. Com relação ao livro, eu tenho no Instagram, né, eu tenho também ele como presente, e-book, né, para as mulheres que quiserem adquirir, é um presente digital. E estou à disposição no meu Instagram também para as dúvidas específicas, né? Eu gosto muito de servir nessa fase, porque eu sei o impacto que traz uma mulher transformada, né? Muito obrigada, doutora Bruna. Obrigada. Intervalo, a gente volta já.